Meu avô sempre foi um homem difícil, sério, calado, com um olhar que parecia carregar o peso de segredos que ninguém da família ousava perguntar. Quando ele faleceu, aos 92 anos, achei que o único legado que ele deixaria seriam memórias de almoços silenciosos e um respeito baseado no medo. Eu estava enganado. O advogado me chamou uma semana depois. Fiquei surpreso por ter sido incluído no testamento, ainda mais surpreso por ser o único herdeiro. Ele me deixou tudo. A casa antiga na cidade, o carro, as economias e a fazenda. Uma propriedade vasta, isolada a quilômetros de qualquer vilarejo, um lugar onde passei apenas um verão na infância e do qual mal me lembrava. O advogado me entregou um envelope amarelado, lacrado com o sinete do meu avô. A voz dele era grave. Seu avô deixou instruções muito claras, ele disse. Você herda tudo com uma única condição. Está nesta carta. Se não concordar, tudo será doado. Abri a carta ali mesmo. A caligrafia dele era firme, como sempre. O texto era curto e direto, mas uma frase, a última, estava sublinhada 3 vezes. Uma frase que na hora pareceu excêntrica, coisa de um velho que estava perdendo a lucidez. Mal sabia eu que aquela frase era a coisa mais sã e aterrorizante que ele já escreveu. A carta dizia: Alex, a fazenda agora é sua. Cuide dela. Plante, colha, viva, faça o que quiser com cada centímetro daquela terra. Use cada cômodo da casa, cada ferramenta do galpão. Mas você precisa me prometer, precisa jurar pela sua vida. Há apenas uma regra. Não acenda as luzes do porão. Parecia uma piada. Ou um teste. O advogado me encarava, esperando uma resposta. Eu ri um riso nervoso. É claro que eu aceito, eu disse. Que tipo de idiota recusaria uma herança por causa de uma regra tão bizarra? Levei 2 semanas para organizar as coisas na cidade antes de dirigir até a fazenda. A estrada de terra era longa e sinuosa. O sinal do celular morreu nos primeiros 20 minutos. A sensação de isolamento era total, exatamente como eu me lembrava. A casa principal era imponente. Rústica, de madeira escura, com 2 andares e uma varanda que parecia feita para observar o tempo passar. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. O ar era pesado, com cheiro de madeira antiga e de algo mais, algo vagamente metálico. Passei os primeiros dias limpando, explorando. Era uma casa cheia de memórias. Encontrei fotos antigas, ferramentas do meu avô, seus livros. Era nostálgico. Mas em todo lugar que eu ia, eu sentia uma presença, uma pressão sutil no ar, o tipo de sensação que se tem quando se sabe que não está sozinho, mesmo que esteja. E então, eu a encontrei. No final do corredor do primeiro andar, uma porta de carvalho maciço, mais grossa e reforçada que as outras. Não havia maçaneta, apenas uma fechadura de ferro preto, do tipo antigo. A porta para o porão estava trancada, obviamente. A regra do meu avô ecoava na minha mente. Não acenda as luzes do porão. Ele não disse que eu não podia entrar, apenas não acender as luzes. A curiosidade começou a me corroer. O que um velho fazendeiro poderia esconder com tanto zelo? Vinho raro? Dinheiro? Os sons começaram na 3ª noite. Um arrastar baixo, pesado, vindo de debaixo do assoalho. Parecia um saco de batata sendo arrastado pelo cimento. Eu disse a mim mesmo que era o vento, os canos velhos, a casa se assentando. Mas o som era rítmico, intencional. Na 4ª noite o som mudou. Era mais agudo. Um arranhar. Como unhas longas raspando a parte de baixo do piso de madeira. Bem debaixo da minha sala de estar. Eu congelei. O som parou por um instante e então houve um estalo seco, seguido de silêncio. Minha mente começou a disparar. Ratos, gambás? Nenhum animal que eu conhecia faria um som como aquele. O medo começou a se misturar com a curiosidade, criando um coquetel perigoso. Eu precisava saber o que havia lá embaixo. Passei o dia seguinte inteiro procurando a chave. Revirei cada gaveta, cada armário, cada caixa. Finalmente, a encontrei em um lugar improvável, dentro do antigo relógio de pêndulo da sala. Uma chave de ferro pesada e fria. Naquela noite, o som não veio. O silêncio era ainda mais perturbador.
Era como se o que quer que estivesse lá embaixo soubesse que eu tinha a chave. Estava esperando. No escritório do meu avô, procurando por uma lanterna, encontrei algo que mudou tudo. Escondido no fundo de uma gaveta havia um diário. Capa de couro gasta, dezenas de anotações. A primeira data era de 30 anos atrás. As primeiras páginas eram normais. Anotações sobre a colheita, o clima, concertos na casa. Mas então, as entradas começaram a ficar estranhas. Mais curtas, mais urgentes. Uma entrada dizia: dia 7, a fome parece pior hoje. O barulho não para. Precisei descer lá, sempre no escuro. Nunca com luz. Outra meses depois, dia 84. O cheiro está mais forte. Não sei quanto tempo mais os cadeados vão aguentar. A regra é a única coisa que o mantém contido. A luz o incomoda. A luz o enfurece. Enfurece. O quê? Não era o quê, era quem. Meu avô escrevia como se estivesse falando de uma criatura, de um prisioneiro. A última entrada era a mais aterrorizante. A caligrafia era tremida, quase ilegível. Tinha sido escrita apenas 3 meses antes de ele morrer. Ele está mudando. O som? Parece uma voz agora. Às vezes, acho que ele me chama. Sussurra meu nome no escuro. Se eu morrer, que Deus tenha piedade de quem encontrar esta casa. A regra não pode ser quebrada. A escuridão o acalma. A luz o liberta. A luz o liberta. Aquela frase queimava na minha mente. Liberar o quê? Eu fechei o diário. Minhas mãos tremiam. O silêncio da casa era esmagador. Cada estalo da madeira parecia um passo se aproximando. O medo era real, paralisante. Mas a incerteza era pior. Viver naquela casa, dormindo em cima daquele segredo, não era impossível. Eu tinha que ver. Não para desafiar meu avô, mas para entender. Para saber com o que eu estava lidando. Peguei a chave de ferro e a lanterna mais potente que encontrei. Meu plano era simples: descer, usar apenas a luz da lanterna, ver o que havia lá e sair. Eu não acenderia as luzes do porão. Eu obedeceria à regra, tecnicamente. Parado em frente à porta de carvalho, o ar parecia ficar mais frio. Girei a chave na fechadura. O som do metal girando foi obscenamente alto no silêncio. Um som pesado ecoou pelo corredor, como o selo de uma tumba sendo quebrado. Eu respirei fundo e puxei a porta. Um cheiro subiu das escadas. Um odor úmido de terra molhada, de mofo, mas com algo mais por baixo. Um cheiro de carne crua e de amônia. Meu estômago revirou. A escuridão além da porta era absoluta, densa, como se fosse uma parede sólida. Liguei a lanterna. O facho de luz cortou a escuridão, revelando uma escada de pedra íngreme que descia para as entranhas da casa. Cada passo que eu dava para baixo, o som ecoava e a temperatura caía. O ar ficava mais pesado. Era como descer para outro mundo. Cheguei ao chão de cimento. Apontei a lanterna ao redor. O porão era maior do que eu imaginava. As paredes também eram de pedra, úmidas. Não havia janelas. Era uma caixa de pedra enterrada no subsolo. O facho de luz passou por algo na parede. Correntes, grossas, enferrujadas, presas a argolas de ferro chumbadas diretamente na pedra. Elas estavam caídas no chão, como se seu prisioneiro tivesse sido solto. No centro do porão havia um grande ralo de metal. Ao redor dele, o cimento era mais escuro, manchado por décadas de sabe-se lá o quê. O cheiro era mais forte ali. Eu me senti um detetive em uma cena de crime impossível. Então, minha luz encontrou o canto mais distante do porão. E foi quando meu coração parou. Havia algo lá, encolhido, de costas para mim. Parecia uma pessoa extremamente magra, com a pele pálida, quase translúcida. Usava trapos que um dia foram roupas. O cabelo era longo, ralo e branco. Estava completamente imóvel. Olá, eu sussurrei. A palavra morreu no ar pesado. Nenhuma resposta, nenhuma reação. Aproximei-me um passo de cada vez. O medo se transformou em uma estranha pena. Era isso o segredo do meu avô? Ele mantinha uma pessoa presa aqui? Um parente doente, talvez? Eu estava a poucos metros de distância. A figura não se movia. Talvez estivesse morta. Eu precisava ver o rosto. Precisava de mais luz. Minha mão, agindo por conta própria, se ergueu.
Meus olhos encontraram uma corrente fina pendurada no teto, terminando em uma pequena peça de madeira. O interruptor da única lâmpada do porão. O diário do meu avô gritou na minha mente. A luz o enfurece, a luz o liberta. Mas olhando para aquela figura frágil e patética, a advertência pareceu um exagero, um delírio. Eu precisava saber a verdade. Eu puxei a corrente, uma única lâmpada nua se acendeu, inundando o porão com uma luz amarela e doentia. E no mesmo instante, a figura reagiu. A coisa se jogou para a frente, como se a luz a estivesse queimando viva. A pele pálida começou a enrugar e escurecer, como papel pegando fogo. Ouvi um som horrível, um estalar e rasgar de tendões e músculos. Ela se ergueu, mas não como um ser humano. Seus membros se alongaram em ângulos impossíveis. As costas se curvaram. A cabeça virou 180 graus para me encarar. E não havia olhos, apenas órbitas lisas de pele queimada. A boca se abriu em um buraco negro, soltando aquele grito de pura agonia e ódio. Não era um prisioneiro que meu avô mantinha no escuro para protegê-lo. Era um predador que ele mantinha no escuro para nos proteger. A escuridão não o escondia. A escuridão o continha. A luz não o revelava. A luz era o gatilho. Eu não pensei, apenas corri. Deixei a lanterna cair. Tropecei nos degraus de pedra, subindo desesperadamente em direção à segurança do corredor. O som atrás de mim era de garras de osso arranhando a pedra, se movendo com uma velocidade profana. Alcancei o topo, me joguei para fora e bati a porta de carvalho com toda a minha força. Um impacto violento do outro lado quase a abriu de novo. Girei a chave, meu corpo tremendo incontrolavelmente, enquanto a coisa lá dentro se jogava contra a madeira, cada batida fazendo a casa inteira tremer. Eu não peguei nada. Corri para o meu carro, com os gritos abafados ecoando da casa, e dirigi pela estrada de terra como um louco, sem olhar para trás. Eu nunca mais voltei. Vendi a fazenda por uma fração do seu valor através de um procurador, com a desculpa de que não tinha vocação para o campo. Nunca mencionei a porta, o porão ou a regra. Eu sei que deveria ter avisado os novos donos. Mas como que eu herdei uma criatura que vive no escuro? Eles me internariam. Então, eu faço isso agora, da única forma que posso, contando essa história. Se o destino ou o azar te levar para uma casa antiga e isolada, e essa casa tiver uma regra estranha, uma regra que parece não fazer sentido, pelo amor de Deus, obedeça. Algumas portas nunca devem ser abertas, e algumas luzes devem permanecer apagadas para sempre.